Agora tá começando os nossos palpites aqui, galera, pro dia 30 de julho de 2025, quarta-feira. Uma quarta-feira que a gente tem bons jogos, então nem quero enrolar tanto com vocês, com bastante jogos da Copa do Brasil principalmente. Mas, galera, vamos estar começando lá pelas eliminatórias da Champions League. Então, antes, não esquece de dar essa força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, segue a gente aí, o link tá na descrição. Nosso grupo totalmente gratuito, o link tá na descrição também. Então, sem mais enrolação, bora começar logo os nossos palpites aqui. Galera, vamos estar começando por Panathinaikos e Rangers. Esse jogo que é 3 horas da tarde pelas eliminatórias da Champions League, como eu falei. E galera, esse é o jogo de volta, tá? O primeiro jogo entre elas foi 2-0 pro time do Rangers, tá? 2-0 Rangers. E agora o Panathinaikos precisa no mínimo vencer esse jogo jogando dentro da sua casa, onde é muito forte. Na Grécia é muito forte o time do Panathinaikos, tá? Quem quiser pegar o empate nulo pro Panathinaikos é uma boa, porque o Rangers pode perder até de um gol de diferença que ele ainda se classifica, tá? Então o Rangers aqui vem tranquilo para esse jogo, tá? Só esperando o Panathinaikos vir para cima para tentar armar um contra-ataque ali e surpreender o time do Panathinaikos e até mesmo fazer o seu gol aqui. E aí vai ficar muito complicado pro Panathinaikos. Por isso que eu gosto do cenário para gols, porque o Panathinaikos no mínimo precisa de 2 gols, no mínimo, para tentar alguma coisa ele precisa de 2 gols. E o Rangers, que é um time muito forte, e para mim é o time mais forte, o Panathinaikos pode surpreender no contra-ataque, né, armando um contra-ataque aí, pegando o time do Panathinaikos desprevenido e fazendo o seu gol, e esse jogo ainda se torna mais aberto, porque aí o Rangers na frente, o Panathinaikos vai precisar de 3 gols para empatar. Tá, então pra mim, galera, jogo pra over 1,5, tá? Primeiramente, gosto muito desse over 1,5, como falei, no mínimo, preciso de 2 gols para Panathinaikos, gosto desse over 1,5, mas de verdade é jogo pra mais, tá? É jogo pra gente ver se ambas marcam, não duvido que o Rangers possa marcar de novo, tá? O Rangers, como eu falei, é um time forte, um time que tá sempre ali brigando na Champions League, tá? Não briga, né, por título, não briga, né, pra fases eliminatórias, mas está sempre ali na Champions League, tá? Então para mim também até mesmo o 2,5, tá? Nesse cenário o Panathinaikos precisa ir para cima, tá? Esse jogo pode ser um jogo bem aberto. Próximo jogo, galera, temos aqui também, tá? Pelas eliminatórias da Champions, o Servette contra o time do Vitória Pilsen. Esse jogo que é 4 horas da tarde, o Vitória Pilsen perdeu o primeiro jogo por 1-0 na casa, dentro de casa, e agora precisa na casa do Servette lá na Suíça, tá? Fazer o seu resultado. Galera, difícil, hein? Difícil, mas vai tentar. Tá 1-0 pro time do Servette aqui, precisa de 1-0 apenas para estar levando esse jogo aí para uma prorrogação em pênaltis, tá? Então, galera, para mim se torna um jogo para pelo menos 2 gols. Por quê? Pelo menos 2 gols. O time do Vitória Pilsen vem com tudo para cima, tá? Para tentar esse resultado. O Servette com certeza vai tentar segurar e sair no contra-ataque, tá? Ele tenta, conseguindo sair nesse contra-ataque, ele vai conseguir fazer o seu golzinho se o Vitória Pilsen ceder esse contra-ataque, tá? Então, se torna um jogo aberto, tá bom? Mas pode ser também, tá, que seja um jogo para outra leitura. Qual leitura? O time do Servette vem fechadinho, né, tentando segurar esse resultado de 1-0 que fez lá na casa do Vitória Pilsen, né? Conseguiu segurar lá, porque não segurar dentro de casa? Até levar esse jogo 0-0, né? Ou até mesmo conseguir um gol ali e segurar esse jogo. Então, galera, temos 2 cenários. Um cenário que o Vitória Pilsen vai com tudo para cima e deixa espaço para o contra-ataque, e o Servette faz um golzinho ali e esse jogo se abre ainda mais. Ou a gente tem o Vitória Pilsen em cima, o Servette se segurando e toma um gol no final do jogo aí, e o Vitória Pilsen consegue levar para a prorrogação ou até mesmo se classificar nos pênaltis aí, tá? Eu imagino esses 2 cenários para o jogo, mas você sabe, a gente não é adivinho, então a gente vai só ver esse cenário no ao vivo, né, durante o jogo, tá bom? Mas eu gosto de 2 gols e também para mim o Vitória Pilsen não perde, tá? No máximo ele empata esse jogo. Quem quiser buscar o dupla chance também é uma boa, beleza? E agora vamos começar os jogos aqui da Copa do Brasil, tá? Primeiro jogo a gente vai para CSA e Vasco da Gama, tá? Esse jogo 7 horas da noite. Galera, o Vasco, que estava vencendo a Internacional aí e teve seu goleiro expulso e tomou o gol no final do jogo. Vasco é brincadeira, o que o Vasco tropeça. E agora, esse jogo de ida contra o CSA, na casa do CSA. E galera, pra mim, de verdade, vocês podem achar que eu tô ficando louco, mas não. O CSA pra mim não perde. Dentro de casa, esse primeiro jogo pra mim ele não perde. Quem for mais ousado vai comigo nesse dupla chance pro time do CSA. O Vasco é mais time, com certeza. Mas galera, joga dentro da casa do CSA, né? O Vasco sabe que não precisa também ir para cima nesse primeiro jogo, não precisa de um resultado tão grande nesse primeiro jogo. Então, galera, para mim o CSA pelo menos o empate consegue jogando dentro de casa. Então esse dupla chance pro CSA vai estar pagando mal de boa. O empate anula, tá 2,5. Olha isso, galera, olha essa odd.
tá? Então eu gosto desse dupla chance. Dupla chance vai ter uma odd de 2, 1.8, tá? Então é uma odd muito alta até para uma entrada simples. Eu vou pegar essa entrada, tá? Vou pegar, e mesmo se não bater, mesmo se o Vasco surpreender e vencer esse jogo, porque é surpreendente pelo que o Vasco tá jogando, tá bom? Galera, pra mim o valor tá no CSA, tá de verdade, tá no CSA. E com certeza, né, como eu falei, o Vasco é mais time, pode ser que consiga, venha buscar o dupla chance aqui, mas pra mim, onde que tá o valor se empatar esse jogo? No CSA, porque a odd vai estar mais alta, tá? Então pra mim o dupla chance CSA é uma boa nesse jogo. Agora quem for mais tranquilo aí, não quer ser tão ousado como eu tô sendo, buscar um handicap asiático mais um a favor do CSA é uma boa, porque aí o Vasco vencendo por um gol de diferença, após ter devolvido, tá? Então é uma boa também essa entrada aí, beleza? Próximo jogo, galera, temos aqui Cruzeiro contra o CRB, galera, esse jogo que é 7h30 da noite, jogo de ida também, tá? Todos esses jogos aqui são jogos de ida da Copa do Brasil, então é jogo de ida e volta. Galera, para ver a vitória do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro é o que eu falei para vocês, né? Eu aviso aqui e a gente tem que realmente avisar, porque é Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito complicado, galera, é um dos campeonatos mais disputados do mundo e isso não é mentira, tá? Isso não é bobeira, vocês podem ver que realmente o Cruzeiro, muito bem, né? Muito bem, principalmente dentro de casa, tá voando, era o líder do Campeonato Brasileiro, agora, se eu não me engano, o Flamengo ultrapassou o Cruzeiro, conseguiu perder pro Ceará, tá? Jogando dentro da sua casa, com uma odd de 1.40, tá? Então é isso que eu falo pra vocês, não tem valor, odd baixa, odd muito baixa, assim, não tem valor. Aqui pode ter até algum valor, porque pega um time da segunda divisão, né, do Brasileirão, mesmo assim não é um time bobo CRB, né? Pega um time da segunda divisão, eliminou o Santos, tá? Não esqueçam disso. Ele eliminou o Santos, o time do CRB, mas o Santos também, né? Brincadeira. Mas o Cruzeiro, galera, jogando dentro de casa é muito forte. E outra, é jogo de ida, então ele precisa desse resultado. Uma coisa que eu gosto de buscar, e estou gostando muito de buscar a favor do CRB, do Cruzeiro, tá? E deixo para vocês, é o mercado de cantos a favor do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro é um time que vai muito para cima, então já no primeiro tempo, buscar mais cantos pro Cruzeiro é uma boa, tá? No jogo é uma boa buscar cantos, saiu muitos cantos, se eu não me engano, saiu mais de 8 cantos pro Cruzeiro contra o time do Ceará, tá? Então, galera, cantos é uma boa, fujam dessa odd baixa, tá? No mercado da vitória. Eu fugiria dessa odd baixa, o Cruzeiro pode vir aqui fazer 3, 4, tá? Ainda mais agora que perdeu pro Ceará, bem mordido para esse jogo. Vai vencer para mim, na minha opinião, vai vencer. Mas essa odd tem valor? Não tem. Tem valor no ao vivo a gente pegar uma odd mais alta, como eu sempre tô avisando vocês. Tá bom? Então o mercado de cantos, fica de olho, tá? É uma boa, fica de olho nesse Cruzeiro aí pro mercado de cantos. E eu vou buscar. Próximo jogo, galera, a gente tinha aqui Bahia contra o Retrô. Esse jogo que é 7h30 da noite, galera, não tem o que falar, né? Vitória do Bahia. Também odd baixa, tá? Também odd baixa. Como veio contra o Juventude, o Bahia fez 3-0, né? O Bahia dentro de casa é muito forte. Pega o Retrô, que é um time, se eu não me engano, de Série C ou Série D, tá? Não é de Série B, é de Série C ou D, se eu não estiver enganado, tá bom? Então, vitória do Bahia. Aqui já a diferença de elenco é muito grande. Tem que ver se vai vir com o time titular, né? Se o Bahia vem com o time completo, porque o Rogério Ceni já falou, o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Bahia, tá? Então, vitória do Bahia, mesmo com o time mexido, é uma boa também, tá? Também é uma boa. Então, gosto da vitória do Bahia, tá? Vitória do Bahia junto com o over 1,5 pode ser uma boa. O Bahia sabe que tem que fazer esse resultado nesse primeiro jogo, porque depois para jogar na casa do Retrô é complicado, tá? Então, tem que viajar. Então, galera, é complicado, tá? Então, pra mim, é jogo pra vitória do Bahia e over 1,5, beleza? Gosto. Mas quem conseguir também no ao vivo, o Bahia começa se complicando e busca uma odd mais alta, sempre tem mais valor, tá bom? Próximo jogo, temos aqui, galera, Internacional e Fluminense, jogo 9h30 da noite. O Fluminense numa fase muito ruim, né? O Fluminense vem de muitas derrotas. Ó, o Fluminense, nos últimos jogos, 3x1 São Paulo agora no domingo, 2x1 Palmeiras, 1x0 Flamengo, 2x0 Cruzeiro e 2x0 pro Chelsea. Depois que perdeu pro Chelsea, vem de 1, 2, 3, 4 derrotas o time do Fluminense depois desse Mundial de Clubes, né? E o Inter, galera, o Inter tá numa fase melhor, né? O Inter tá numa fase melhor, empatou com o Vasco agora dentro de casa, poderia ter vencido, né? Jogando dentro da sua casa, mas conseguiu um empate. Ainda foi no final do jogo, porque o Vasco teve um goleiro expulso e foi uma anarquia ali. O Vasco, vocês sabem como é que é. Mas pra mim, dupla chance pro Inter, tá? Esse jogo de ida, pelo menos o Inter pra mim não perde, tá? Pelo menos o empate ele consegue, então eu gosto desse dupla chance, tá bom? Pro Internacional. O empate nulo até pode ser uma boa também, tá? Vai estar pagando uma odd alta, uma odd de 1.44.
Gosto, tá? Gosto do empate nulo, gosto do pré-chance pro Inter. Mercado de gols, galera, é primeiro jogo de ida. Só se o Inter abrir 2-0 ou o Fluminense conseguir sair na frente do placar, aí dá pra gente buscar gols, tá? Próximo jogo, temos aqui pra encerrar os nossos palpites, galera. Jogo entre Corinthians e Palmeiras, tá? Copa do Brasil e é clássico paulista, galera. Jogo 9h30 da noite. Pra mim, realmente, o Palmeiras é favorito, como o mercado espera, tá? O momento do Palmeiras é muito bom, tá? O Palmeiras vem num momento muito bom, melhorou bastante no time do Palmeiras, mesmo sem Estevão, mesmo sem Richard Rios. Um dos principais jogadores do Palmeiras saiu e o Palmeiras consegue ainda jogar bem. Porque ainda tem grandes jogadores lá e porque tem um grande treinador também, né? Então é um time muito bem entrosado, muito bem treinado, muito regular o time do Palmeiras. E o Corinthians vem num momento muito ruim, né? O Corinthians vem num momento muito ruim. Tá sem suas principais peças, né? O Roberto não tá jogando, não sei se o Memphis vem para esse jogo, acredito que sim. O Dorival poupou muitos dos seus principais jogadores para jogar esse jogo contra o Palmeiras, tá? Então vem com tudo para cima, tá bom? Pra mim, como eu falei, é clássico, galera, tudo pode acontecer, né? Pode ser que o Corinthians volte a vencer nesse jogo aqui, né? Pode ser que ele volte a vencer e é muito bom vencer um clássico. E o Dorival sabe disso, o Corinthians sabe disso, que é muito bom vencer um clássico, pode renovar as forças do time. Tá bom? Então vem com tudo pra cima. Vem com tudo pra cima pra tentar esse resultado. Como eu falei, do pré-chance Palmeiras vale a pena pelo momento. O momento do Palmeiras é muito bom. É mais time também que o time do Corinthians, tá? Então gosto do pré-chance pelo momento, tá bom? Mas o que eu gostaria de buscar pra esse jogo, galera, na ousadia, 2 gols, tá? O Corinthians vem levando muitos gols e o Palmeiras tem um ataque forte, como a gente sabe. E o Corinthians sabe que tem que fazer esse resultado nesse primeiro jogo, então vai pra cima do Palmeiras. E é perigoso ir pra cima do Palmeiras, né? Ainda mais pelo que joga, pelo que é bem treinado esse time. Então gosto de pelo menos 2 gols, tá? Os últimos confrontos entre elas têm saído, tá? Os últimos confrontos 2-0, aqui teve 1-0, né? Foi na final, né? No Campeonato Paulista, é normal, 0-0, né? Mas aqui 1-0 também, né? Foi na primeira final, se eu não me engano, do Campeonato Paulista, foi isso? A primeira final foi 1-0 Corinthians, aí depois ficou 1-0, né? O Corinthians foi campeão, foi isso, né? Foi isso, galera. Até que o Hugo pegou um pênalti. Aí depois teve 1-1 pelo Campeonato Paulista, 2-0 Brasileirão, 2-0 Palmeiras, 2-2, 0-0. Não é um confronto tão over assim, tá? Mas eu acredito que pelo menos 2 gols esse jogo aqui eu acredito que aconteça. Galera, se a gente for falar de valor, tá? Vocês vão achar que é bobeira. Mesmo pelo momento do Corinthians, tá? Eu tô indo no Palmeiras pelo momento. Mas nesse momento que o Corinthians vai voltar com algumas peças como o Memphis, não sei se o Roberto volta, tá? E dentro de casa, né, num clássico, pode ser pelo menos o empate o Corinthians consiga, tá? Pelo menos o empate. Então, se for ver de valor, por odd mais alta, a odd do Corinthians está melhor. Então, quem quiser buscar o pré-chance do Corinthians na ousadia, é uma boa. Mas no momento o Palmeiras é muito bom, então eu não arriscaria nisso, tá? É uma dica esse que eu dou para vocês aí. Pra mim, eu iria a favor do Palmeiras pelo momento, beleza? Então, é isso, galera. Vamos pra cima. Pra cima dessa quarta-feira com bons e bastante jogos. Como eu falei, tá voltando grandes campeonatos. Então acompanha a gente aqui para mais palpites, para mais bilhetes para vocês. E vamos pra cima, que Deus abençoe cada um de vocês. Yeah. Yeah.